Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o filme The Medium, que significa O Médium, sua tradução literal, tá? Que ele não teve nenhuma tradução ainda para o Brasil. E esse é o novo filme do diretor, qual que é o nome dele? É Bong Joon-ho. Acho que é assim que se pronuncia, perdão, tá? Porque é bem difícil de pronunciar. E ele tá por trás de um grande filme ali no início dos anos 2000, chamado Espíritos, a Morte está ao seu lado. Para quem se lembra, esse filme causou um burburinho enorme na época do seu lançamento, deixando muita gente com dor nas costas, e ele trouxe agora esse filme extremamente macabro e assustador com a produção do diretor Hong Jin-na, que dirigiu o filme O Lamento, que é uma obra-prima assim do cinema asiático, focado no cenário do horror. Quem não assistiu esse filme, é um dos melhores filmes de horror asiático dos últimos anos, assistam. Então, como tem a junção desses dois caras que são incríveis, não tem como dar errado, é claro. E é por isso que eu considero esse filme um dos mais assustadores do ano até o momento. Eu vou explicar pra vocês o motivo logo a seguir. Então não saia daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Para quem acompanha o Carnoficina sabe que filmes envolvendo possessão, espíritos e todo esse combo de sobrenatural não costuma me agradar muito, diferente dos filmes asiáticos que fogem bastante do clichê, até mesmo pela abordagem cultural deles, que são bastante ricas. Eles têm uma pegada muito mais macabra nas suas histórias, e é isso que acontece em The Medium. Na história acompanhamos Nin, uma xamã bastante conhecida na região de Isan, Tailândia, que é procurada por uma equipe de TV para relatar e mostrar como funciona o seu trabalho. Acontece que no meio das filmagens, sua sobrinha Mink é possuída por uma entidade poderosa, que aos poucos vai mudando seu comportamento drasticamente, trazendo consequências terríveis para toda a sua família. Bom, aqui a gente tem uma premissa bem clássica em filmes desse gênero, envolvendo possessão de pessoas no seu ambiente familiar e totalmente filmado em found footage, que no caso é filmado em primeira pessoa. A gente tem essa equipe logo na introdução, fazendo tipo uma reportagem com essa tal vidente, essa xamã de uma aldeia chamada Nin, né? O nome dela, e eles começam a acompanhar o dia a dia dela, mostrando os rituais que ela faz, o que ela pensa, o que ela acredita da fé dela, da cultura dela, e isso vai sendo inserindo aos poucos como se fosse um falso documentário. O legal desse filme é que ele tem mais de 2 horas de duração e ele é muito bem repartido. Ele vai crescendo gradualmente, mostrando aos poucos aquelas pitadinhas assim de suspense, de mistério do que está acontecendo ali, até culminar no fator principal da obra, que é a possessão da sobrinha dessa vidente, que começa a ter um comportamento totalmente estranho no decorrer da história. Nesse processo existe um contraponto bem interessante, que é a questão de heranças familiares e como algumas pessoas podem sofrer e não aceitar suas próprias origens. E aí que entra o personagem da Mink, que é sobrinha dessa xamã, que começa a ter um comportamento extremamente bizarro e totalmente sem sentido. Eles tentam a todo custo descobrir o que está acontecendo com ela, até que eles entendem que a mesma também tem poderes mediúnicos e que consegue ter contato com o sobrenatural, só que tem uma entidade muito forte por trás querendo dominar o corpo dela. O interessante aqui é que a Mink tenta fugir com sua mãe dessa realidade que elas estão vivendo. Elas não querem acreditar que ela tem poder mediúnico, não quer acreditar em nada daquilo, tanto que eles procuram outra doutrina religiosa para seguir, que no caso é o cristianismo. E o contraponto crítico aqui é bem interessante, porque elas tentam a todo custo, fazem exorcismo, oração, e nada adianta, porque o comportamento da personagem só piora a cada momento, até que elas chegam numa situação de extremo e acabam pedindo a ajuda da tia, que entende da cultura local, de todo o misticismo que tem ali envolvendo os deuses antigos. Mas aí vocês me perguntam onde entra a parte assustadora do filme. Como disse anteriormente, ele vai entregando gradualmente algumas cenas bem bizarras e assustadoras, ou até mesmo incômodas. Um exemplo é que colocam a Mink totalmente parada, olhando para o horizonte, ou conversando com alguém no escuro, ou até mesmo cenas desconfortáveis
desconfortáveis, onde ela agride crianças em um parque de diversões, tendo um comportamento bem infantil, só lembrando que o personagem dela é de uma mulher adulta, tá? E isso torna tudo muito incômodo. Conforme o tempo vai passando, ela só vai piorando. E é aqui que entra as consequências e as partes mais assustadoras da história, porque ela começa a ter atitudes altamente autodestrutivas. E isso é bem incômodo de assistir. Tem cenas assim que me deixou meio frustrado de estar assistindo aquilo, sabe? Frustrado no bom sentido, porque realmente incomoda com algumas cenas. Eu não posso falar porque seria spoiler pra vocês. Eu acho que o estilo de filmagem found footage ajudou bastante, porque trouxe algo mais real, mais palpável e algo mais documental. Tem cenas, por exemplo, que ela tá vagando durante a noite por sua casa e tem momentos de arrepiar a espinha de qualquer um e momentos também bem pesados. E quando eu falo pesado, não é exagero. Realmente tem cenas repugnantes, tão repugnantes que dá aquela sensação que parece que você não deveria estar assistindo aquilo. E no meio dessa onda de acontecimentos, o filme vai dando várias voltas, afinal são 2 horas de história. O diretor tenta a todo custo incluir algumas cenas bem bizarras que conseguem ser efetivas, consegue surpreender até mesmo no plot twist, que no caso é a reviravolta da trama. Enfim, ele vai embromando um pouquinho, tá? Não que isso seja um defeito, porque dentro do contexto da história funciona muito bem. E o mais interessante de tudo isso é que eles não tentam dar sustos fáceis no telespectador, muito pelo contrário. O foco da direção aqui é criar um clímax muito pesado, muito denso, para deixar o telespectador aflito com o comportamento dessa personagem que se torna altamente destrutivo, como eu já havia citado, e ao mesmo tempo com o que ela faz com as pessoas e com tudo que está ao seu redor. E é óbvio que não irei dizer para vocês o que acaba acontecendo, mas posso avisar que muita gente vai ficar revoltada vendo algumas cenas. Depois de algumas voltas, finalmente temos a resolução da história com uma sequência sensacional. O final desse filme é algo espetacular, digno assim dos melhores filmes de terror raiz, sério mesmo. Aqui a gente tem desde exorcismo, tem desde sacrifício de animais, tem canibalismo, tem pessoas correndo para todos os lados, sangue jorrando, é uma loucura total e é muito chocante porque tudo que você viu nas horas iniciais é fichinha perto do que acontece na sequência final, que eles orquestram algo muito aterrorizante. E confesso que tive que assistir esse filme 2 vezes para entender todo o contexto da obra. Falo isso porque a versão que está disponível legendada na internet tá com uma legenda um pouco ruim, tá? Não tá muito boa para assistir, mas dá pra ver o filme direitinho sim. E assim, fora o contexto rico que tem por trás, ele não é só um filme de possessão separado, na verdade ele tem um contexto cultural muito rico, tem toda uma história, toda uma dramática sobre origens, sobre herança familiar e até mesmo em crenças. Afinal, traz reflexões da gente tentar entender aquilo que é desconhecido e ao mesmo tempo daquilo que a gente acha que conhece. Eu acho que tem uma mensagem muito interessante por trás desse filme, além de ser muito impactante visualmente. E por isso minha nota para The Miriam com certeza é 5 facadas. Eu até poderia tirar um pouco, tá? Só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5. Eu vou dar 5 facadas para esse filme. Eu poderia tirar um pouco porque ele se estende demais. É um filme muito longo e acaba se tornando cansativo um pouquinho em certos momentos. Mas eu não consigo dar menos que 5 para ele porque ele tem um impacto muito forte. Sério, é um filme muito bem feito, muito bem editado, muito bem atuado. O elenco tá de parabéns, sensacional. E se você procura um filme que quer realmente te aterrorizar, confira ele imediatamente, tá? Porque ele é disparado pra mim um dos melhores filmes de terror do ano. Entrou facilmente na minha lista. Então confiram quanto antes e pra assistir terá que procurar na internet. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like. Se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui. Eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, pelo menos tento, tá? Espero que todo mundo esteja bem e até a próxima.